Bem-vindo, professor, tudo bem? Nesse vídeo, vamos estar explorando o assunto de desenvolvimento e aplicação de objetos de aprendizagem gamificados. Vamos dar sequência. Estudamos anteriormente que, para desenvolver um objeto de aprendizagem gamificado, precisávamos adotar uma metodologia e uma teoria de aprendizagem. Nesse vídeo, vamos adentrar um pouquinho mais sobre o assunto, compreender esses aspectos, daí sim fazer o nosso planejamento e o desenvolvimento e, por fim, a aplicação de um objeto de aprendizagem gamificado. Nós concordamos de que a metodologia a ser utilizada condiz a metodologia de produção de um objeto de aprendizagem na dimensão educacional do Mota e Kalinck. Quanto à teoria, vamos adotar a teoria cognitiva da aprendizagem multimédia de Mayer. E lembrando que nessa metodologia e nessa teoria, nós vamos alinhar os elementos de game propostos por Verbach e Hunter. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre esses três temas. Quanto às fases da metodologia de produção de um objeto de aprendizagem na dimensão educacional. A primeira fase é o planejamento. Segundo os autores, no planejamento deve vir as informações gerais do objeto e os mapas conceitual, mapa de cenário, mapa navegacional e o roteiro. Sobre o mapa conceitual. Aqui. O mapa conceitual vai tratar dos conceitos principais do tema adotado, ou seja, qual é o conteúdo que eu vou estar abordando no meu objeto e aquele conteúdo eu vou fazer uma explanação sobre ele. Por exemplo, eu trouxe aqui um mapa conceitual sobre círculo e circunferência. Então, foi o conteúdo abordado no objeto de aprendizagem do procurado que nós construímos lá no Genially. Aqui, então, observem, de forma breve, que eu elenquei alguns temas, né, o conceito do que é um círculo, o conceito dele, circunferência, o que ele deixei a fórmula do comprimento e também a fórmula da área do círculo, assim como alguns elementos principais do círculo da circunferência, que condiz ao raio, diâmetro e corda. Portanto, no mapa conceitual, você vai apresentar o conteúdo que será abordado no seu objeto de aprendizagem. Dando sequência, nós temos o mapa de cenário. O mapa de cenário ele vai trazer quais são as interfaces principais do seu objeto de aprendizagem. Novamente, dando aqui o exemplo do procurado que nós criamos no Genially. Então, nós tínhamos 3 botões iniciais, que era a introdução, personagens e os desafios. A introdução possui missão e revisão de conteúdo do vídeo. Os personagens vai apresentar os personagens da narrativa. Os desafios eram 3 desafios. O primeiro no bar, o segundo nos vizinhos, o terceiro na cidade, por fim um código secreto e a localização final. O mapa do cenário ele vem para mostrar para nós como está estruturado o nosso objeto de aprendizagem. Vamos falar um pouquinho sobre o mapa navegacional. Como o meu estudante vai estar navegando, interagindo nessas interfaces do objeto de aprendizagem. Veja que lá no meu menu inicial, então, tinha as opções dos meus 3 botões, aqui a introdução, personagens, desafios. Quando o aluno clica nos desafios, ele ia ser conduzido para o desafio 1, que era do cenário de um bar, e as questões, eram 3 questões, e elas abordavam sobre os elementos do círculo da circunferência e ocorriam os feedbacks. Finalizado o desafio 1, recebiam o primeiro número, que era do código secreto, e um para o desafio 2, por fim, desafio 3, e daí sim, conseguindo os 3 números, eles iam para a interface do código secreto, digitavam o código secreto para conseguir a interface final com o resultado final da localização. Logo, o mapa navegacional traz as interfaces
como elas vão estar disponíveis para o meu aluno navegar. E, por fim, na primeira fase do planejamento, tem o roteiro. Conforme Cordeiro et al., o roteiro é a descrição detalhada de todas as telas que irão compor o objeto. A elaboração do roteiro ajuda a visualizar o produto final, pode reduzir frustrações e o tempo de produção. Portanto, temos o roteiro, todas as atividades que vão estar disponíveis no objeto de aprendizagem. A segunda fase é a produção, segundo Mota e Kalink. Nesse momento, escolhe-se uma ferramenta e vai realizar o desenvolvimento do objeto de aprendizagem. Para nós, você, professor, vai escolher um dos dois ambientes virtuais, ou Genially, ou ThingLink, vai realizar o desenvolvimento do seu objeto de aprendizagem, observando o seu planejamento, e daí realizar um guia didático, uma orientação de uso do seu objeto. A terceira fase é a validação. Conforme os autores, é um teste de viabilidade. Para nós, você, professor, escolhe uma das suas turmas e vai aplicá-lo, ou de modo remoto, ou no sistema de ensino híbrido, ou, se caso for, a questão do ensino presencial. E vamos para a quarta fase, que é a divulgação. Segundo os autores, escolha de um repositório, elaboração de metadados e disponibilização do objeto. Para nós, o repositório será o próprio ambiente virtual. Também há outras formas de a gente divulgar esse objeto de aprendizagem. Por exemplo, o Google Classroom, o blog da escola, ou por meio de grupos de WhatsApp, e-mails, ou seja, algum meio que seja autorizado pela sua direção escolar. Essas são as 4 fases propostas pela metodologia de produção de objeto de aprendizagem na dimensão educacional, Mota e Kalink. Então, vamos adotar esses 4 momentos. Falando sobre a teoria cognitiva da aprendizagem multimédia, que é de Meyer, vamos recordar aqueles 12 princípios para conseguir desenvolver o nosso objeto. Então, primeiro, a contiguidade espacial, lembrando, palavras e imagens devem estar próximas. O segundo é a contiguidade temporal. Essas palavras e essas imagens, elas têm que ser sucessivas. Quanto à coerência, excluir informações desnecessárias. Portanto, eu vou focar no que é essencial para a compreensão do meu aluno, deixando próximos imagens e as palavras. Quanto à sinalização, que é o meu quarto princípio, devo destacar as informações relevantes. A quinta modalidade condiz com um texto falado. Eu posso estar dando essa opção de áudio em vez do texto escrito. O sexto princípio é a redundância, ou seja, animação junto com uma narrativa. O sétimo princípio é a personalização, ou seja, usar palavras informais, fugindo um pouquinho dessa norma formal da fala ou da parte escrita. O oitavo princípio é a voz, utilizar a voz humana do que a voz da máquina. O nono é o princípio multimédia, ou seja, as palavras e imagens utilizadas de forma conjunta para oportunizar o aprendizado do aluno. O 10º princípio é a segmentação. Eu vou apresentar o material, o conteúdo de forma segmentada, ou seja, distribuído no meu objeto. O 11º princípio, conceitos básicos, ou seja, o meu objeto tem que disponibilizar uma revisão do conteúdo, ou por meio de um vídeo, ou por meio de um texto escrito, ou de forma narrativa, mas nós temos que deixar disponível ao aluno esse acesso. O último princípio são os agentes pedagógicos, ou seja, o momento de mediação do professor
Esses são os 12 princípios e vamos buscar observá-los e contemplá-los nos nossos objetos de aprendizagem gamificados. Agora, vamos recordar os elementos de games propostos por Verbach e Hunter, que nós já estudamos anteriormente. Apresenta os elementos em 3 categorias: dinâmicas, mecânicas e os componentes. As dinâmicas compreendem os aspectos principais a serem contemplados em um jogo. Já as mecânicas, elas são processos básicos que promovem a ação e a participação dos jogadores nesse meio do jogo. E, por fim, os componentes, eles são as instâncias específicas para promover, para garantir as dinâmicas e as mecânicas. Lembrando um pouquinho desses elementos. As dinâmicas, por exemplo, os elementos das emoções, a narrativa, a progressão, ou seja, do estudante no objeto de aprendizagem, relacionamentos, o trabalho é de forma colaborativa ou ele é individual, as restrições, quantas mecânicas tem aquisição de recursos, os feedbacks, chance, cooperação e competição, os desafios propostos, as transações, se vai ter troca de materiais, né? Se o objeto vai proporcionar este momento, questão dos turnos e vitória. Enfim, os componentes, por exemplo, são os elementos do avatar, bens virtuais, o boss, vai ter um chefão no final da etapa, no final da fase, as conquistas. Você vai ter algum conteúdo que ele está bloqueado e o estudante, para conseguir desbloqueá-lo, tem que realizar determinada ação ou conseguir determinada pontuação. Seu meu objeto vai fornecer emblemas e medalhas. Você vai ter missões, ter níveis de dificuldades, a pontuação, a questão de presentes, o ranking e os times. Esses são os elementos, então, defendidos pelos autores. Vamos buscar, então, contemplá-los nos nossos objetos de aprendizagem. Então, esse foi o vídeo informativo, lembrando um pouquinho da metodologia que adotamos, a teoria cognitiva, também estamos dispostos a contemplar, e os elementos de games, visto que o nosso objeto de aprendizagem ele é gamificado, ele precisa desses elementos estruturantes do nosso objeto, ok? Vamos fazer um combinado, professor. No nosso fórum de discussão, nós vamos estar trocando informações, tirando dúvidas sobre como desenvolver o objeto de aprendizagem gamificado, ok? Caso precise entrar em contato comigo, você pode estar enviando um e-mail, que está lá no guia de estudo, o meu e-mail, e também, ou a mensagem ao próprio recurso da plataforma MOOCs. Mas você não está sozinho nesse momento. Estamos fazendo um trabalho colaborativo e em equipe. Ou seja, seu objeto de aprendizagem vai sair lindo, garanto, ok? Mas tem que ter um compromisso seu e meu, ok? Então, desejo a todos bons estudos, um bom desenvolvimento e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!